falar em público, 5 passos da sua oratória perfeita frente ao público. Olá, tudo bem? Eu sou o Rômulo Gutierrez, esse é o canal Sala de Oratória, sou professor de oratória há 26 anos no campo universitário e hoje eu vou te dar 5 dicas que se você aplicar na tua apresentação em público, na empresa, na universidade, enfim, no processo seletivo, em qualquer contexto, vai dar certo para você. São 5 dicas simples, tá bom? Qualquer pessoa consegue aplicar. Quinta dica qual que é? Logo que você começar a tua fala, tente ter uma abertura forte, tá? Então, exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma apresentação sobre um produto. Eu vou querer vender esse spray para garganta, tá? E vai ter ali 10 pessoas assistindo a minha apresentação. É apenas um exemplo, tá? Primeiro, eu preciso ter uma abertura muito forte, tá? Eu vou vir com dado, com exemplo, com uma expectativa, com uma história. Então eu posso dizer, olha pessoal, em primeiro lugar, muito boa tarde, meu nome é Rômulo Gutierrez. Eu vim apresentar para vocês este spray, que ele é considerado na França um spray mágico. Por um motivo muito simples. 70% das pessoas que fazem isto por 2 vezes durante o dia, elas diminuem em até 85% sintomas como rouquidão, câncer na garganta e, ao contrário, a voz deles, conforme a idade, se mantém a mesma. Então, é um produto que lá na França é chamado de produto mágico e eu vou fazer uma apresentação para vocês acerca disso. Ou seja, eu trouxe um bait, que é uma isca real, com dado, com número, com fato, aí as pessoas logo no início vão ter uma interação maior com aquilo que eu falar. É óbvio que eu vou ter que cumprir as expectativas sobre isso, tudo bem? Quarto ponto para você falar bem em público é, antes de chegar a tua fala, exemplo, lá na empresa, você vai apresentar um estudo de caso, ou vai apresentar algo para a tua diretoria, você tem que saber quem é o público. Para você criar algo chamado rapport, do francês, rapport significa entrar em sintonia com o outro, né? Então, por exemplo, quem é o meu público? Qual é a faixa etária do meu público? Tá bom? Porque isso vai dizer quais exemplos eu vou utilizar, quais histórias eu vou falar. Eu, por exemplo, na universidade, dou aula às vezes para jovens de 18 anos, 19 anos. Obviamente que o tipo de exemplo, o tipo de contexto, o tipo de até brincadeira é diferente de um público que eu vou dar aula num pós-graduação que majoritariamente tem 40 anos, tá bom? Então guarde isso. Tente gerar um clima na tua apresentação onde você vai conseguir falar a linguagem daquele público também. Se eu falo uma linguagem dos anos 80, 90 para um público de 18, 19 anos, mesmo que o spray seja tudo isso, para eles não vai fazer muita diferença. Tudo bem? Terceiro ponto para uma apresentação em público, para uma fala em público eficiente. Oscilação da voz, tá? Tente manter o seu estilo. Se você tem uma voz, não é a eloquência, a capacidade de falar, se a voz é fina, a voz é grossa. Mantenha a tua personalidade, o teu jeito. E isso é um ponto importante para falar em público. Mas se a sua voz é sempre do mesmo jeito, que você vai ponderando, vai comentando, você não aumenta, você não diminui, você não fala. Vocês já pensaram sobre isso? Aquela pausa estratégica. Ou de repente você fala, isso que eu gostaria de mostrar, este é o ponto, um pouco mais de energia para dar uma informação, um dado, um número. Quando você faz essas oscilações, você torna o teu interlocutor mais atento àquilo que você está falando. Então brinque com a sua voz, oscile a sua voz durante a tua apresentação. Segundo ponto, como é que a gente planeja a apresentação? Vamos lá, antes de eu seguir, eu vou te contar sobre planejamento agora. Antes de eu seguir, se você não conhece o curso Academia da Oratória, você está perdendo. É um curso para você fazer apresentações, para você ser mais persuasivo, para você falar de maneira correta, para você ter uma melhor dicção. Para pensar, hoje em dia, quem ganha mais? É o mais estudado, o mais inteligente ou quem fala melhor? Escreva nos comentários. Normalmente é quem fala e quem se expressa melhor. Então esse Academia de Oratória ele vai te ajudar a falar melhor em todos os contextos. O curso é barato, o link dele está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? E aqui no Sala de Oratória tem vídeo novo, toda quarta-feira, 1h da tarde. Faz inscrição, deixa o seu like para crescer esse projeto onde eu socializo técnicas de oratória todas as quartas-feiras gratuitamente.
Segunda dica é planejamento com quebras, né? Uma boa fala em público, ela está muito ligada ao planejamento. Então eu já estudei o meu público, eu já elaborei a minha apresentação, eu já pensei até nos exemplos que eu vou dar, né? Como é que eu faço para dar exemplos? Eu não posso vir com teoria numa apresentação, por exemplo. Então, se eu estou trabalhando com slides, eu vou passando os slides, no quinto slide eu ponho uma marquinha embaixo do slide, que ninguém vai ver, só eu vou ver. E ali eu sei que eu tenho determinada história para contar. Exemplo, eu vou contar a história do homem gordo que emagreceu 40 quilos com spray. Um exemplo só. Aí ali no cantinho da minha imagem eu ponho um homem gordinho. Ninguém tá vendo. E eu bati o olho e lembrei que eu tenho que contar a história do homem gordo. Ou seja, lá naquele cantinho direito dos meus slides eu coloco marcas de que exemplo, de que história, de que dado, de que número eu posso trazer. E se eu não quiser colocar lá, eu posso fazer um slide para isso, já direcionando. Eu não posso falar mais do que 3 minutos no aspecto teórico, sem ter uma pausa, uma quebra, uma história, um trecho de um vídeo. Isso torna um roteiro de fala perfeito, tá bom? Os grandes filmes de Hollywood, por exemplo. Quem é o bam da história mesmo? Não é o ator, é o roteirista, é o que montou a história, é o que montou todos os personagens. Então um bom roteiro, um bom planejamento, ele exige o quê? Que a cada 2 ou 3 minutos você tenha um exemplo, uma história, um dado, um vídeo que translucide aquilo, tá? E obviamente o primeiro ponto, que eu acho importantíssimo, é o quê? É o que eu chamo de mentalização positiva, né? Ou seja, quando a gente vai falar em público, às vezes o nervoso é muito grande, a ansiedade é muito grande, o medo do julgamento é muito grande. E aí o que você tem que fazer? Mentalização positiva. Ou seja, se você pensa que vai dar errado, que não vai dar certo, que vai complicar, que as pessoas não vão gostar, de fato elas não vão gostar. Agora quando eu faço muito isso, vou entrar para apresentar em público, daqui 2 minutos eu vou sentar literalmente, fechar os meus olhos, pensar no que eu tenho que fazer, pensar que eu vou ser bem recebido, pensar que eu vou ter êxito. Eu começo a mentalizar as pessoas sorrindo, as pessoas interagindo, as pessoas anotando. Eu mentalizo isso. E eu chego mais confiante no meu primeiro minuto, os primeiros 10 minutos. Isso vai me dar uma fala em público muito, muito consistente, tá bom? Se você quer conhecer o curso Academia de Oratória, tá aqui embaixo, vale muito a pena, tá no link da descrição e no primeiro comentário. E a persuasão, como é que eu acabo persuadindo no dia a dia, sem falar em público? Você quer aprender? Assiste esse vídeo aqui. Excelente preparação, um abraço e vai dar tudo certo na sua apresentação. Até mais, tchau, tchau!